Muito boa tarde, agora em Belo Horizonte, 12:02. Hoje é sexta-feira, 6 de junho de 2025. Está no ar o Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte no canal digital 30.1, na sintonia da América FM em 107,1 e também na Rádio Cultura no AM 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Já peço a sua participação diária com a gente no nosso WhatsApp, que já está na nossa tela, 99680-2910. O DDD 31, vou repetir o número, 99680-2910. Também quero sua participação nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Rede Notícia no nosso canal do YouTube, no TV Horizonte Oficial ao vivo e depois os recortes no Rede Notícia TVH. E também nos seguir nos Instagrams, no @TV Horizonte Oficial e no @Rádio América Oficial. E a gente começa o Rede Notícia dessa sexta-feira falando da greve dos profissionais da Rede Municipal de Educação. Eles entraram, paralisaram os serviços, cruzaram os braços a partir dessa sexta-feira. O dia começou aí com escolas fechadas em toda a capital mineira, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, de um total de 324 instituições de ensino municipais, 164 estão funcionando normalmente nesta sexta-feira. 148 escolas sofreram impacto parcial e outras 12 não estão funcionando, de acordo com a Secretaria Municipal de Ensino. Na tarde de ontem, como você está vendo, quem nos assiste na TV Horizonte está vendo as imagens, aproximadamente 2.000 profissionais da educação se reuniram em uma assembleia e, por unanimidade, recusaram a proposta de reajuste apresentado pela Prefeitura de 2,49% e o aumento também do ticket de alimentação para R$ 60 por dia trabalhado. Segundo os trabalhadores da educação, a proposta está abaixo da inflação e do piso nacional do magistério, como explica a diretora do Sindirede BH, Vanessa Portugal. Vamos ver. A Prefeitura apresentou um índice indecente de 2,49%, que não é sequer o índice de inflação e muito menos não atende à recomposição do piso salarial nacional do magistério, que está um pouco mais de 6%. Além disso, nós estamos vivendo com uma situação de falta de professores dentro das escolas. A Prefeitura reduziu o número de professores dentro das escolas esse ano, em especial das EMEIs. O reconhecimento do direito dos aposentados à paridade e tempo de planejamento. Essas são reivindicações centrais para que a categoria seja valorizada, a educação seja valorizada e para que a gente possa atender as nossas crianças com qualidade. Existe um esgotamento dentro das escolas pela sobrecarga de trabalho, adoecimento, violência. Durante a Assembleia, a categoria aprovou ainda uma pauta reivindicatória e de atos para os próximos dias. Além da recomposição de 6,27%, os trabalhadores pedem a contratação imediata de professores, principalmente nas EMEIs, além da redução do número de alunos por sala de aula, melhores condições de trabalho e adequação da carreira diante das reformas previdenciárias. Olha só, gente, a Justiça determinou que o motorista de 54 anos, que matou atropeladas uma mulher e o filho dela no Dia das Mães em Santa Luzia, na Grande BH, fosse solto. Um homem de 54 anos, que não tem carteira de habilitação, foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. O juiz Fabrício Simão da Cunha determinou a soltura do motorista e substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o motorista não poderá se ausentar da comarca de Santa Luzia sem autorização, não poderá se envolver em outros delitos, nem frequentar bares ou estabelecimentos onde há venda de bebidas alcoólicas. A decisão determina ainda que o homem deverá ficar em casa durante a noite e nos dias de folga. O carro envolvido no acidente continua apreendido. Agora, cá entre nós uma coisa. Como no Brasil não dá nada para ninguém que faz coisa errada, né, gente? É um absurdo. A gente tem que colocar realmente penas duras para quem comete crimes de trânsito. Não dá para um motorista sair, dirigir sem carteira de habilitação, matar 2 pessoas atropeladas e depois só ir lá fazer um cara crachá todo mês no Tribunal de Justiça. Brincadeira, né? A Polícia Civil detalha a investigação contra consignados irregulares em aposentadorias na capital. O repórter Nilton Lopes tem os detalhes.
A Polícia Civil apreendeu um carro avaliado em R$150 mil, além de dinheiro, cartões bancários e documentos em uma casa na região da Pampulha, em Belo Horizonte, durante uma operação contra uma quadrilha suspeita de enganar e roubar cerca de R$200 mil em empréstimos consignados de pelo menos 9 aposentados da capital. O delegado Alessandro Santagema conta detalhes sobre a investigação. Essa investigação ela teve início a partir de pessoas que compareceram a essa unidade policial e relataram que teriam contratado um empréstimo com uma empresa financeira aqui da região central, sob a promessa que essa empresa pagaria os débitos deles e, em troca, eles receberiam um valor. E essa empresa assumiria o pagamento das dívidas. Ocorre que essa empresa, após conseguir os valores de empréstimo, essa empresa fechou as portas e deixou esses aposentados com diversas dívidas. 12 boletins de ocorrência somente desse estelionato foram localizados pela corporação, mas somente 9 pessoas compareceram e representaram pelo caso. Repórter Newton Lopes. A Prefeitura de Belo Horizonte divulga novos pontos de vacinação para o fim de semana. As informações com a Letícia Bessa. Neste fim de semana, a população de Belo Horizonte terá 9 pontos de vacinação contra a gripe para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Neste sábado, a população pode se imunizar nos seguintes pontos: Via Shopping, Shopping Cidade, Minas Shopping, Shopping Del Rey, Onyx Mall, na região norte, Central Park, no bairro Betânia, além do Shopping Estação BH e o Mercado Distrital de Santa Teresa. Também no domingo, dia 8, a Prefeitura de BH mobiliza equipe de vacinação no Minas Shopping entre meio-dia e 6 horas da tarde. A ideia é ampliar o acesso à população, reduzindo complicações, internações e mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. O imunizante é trivalente e protege contra 3 vírus: H1N1, H3N2 e o influenza B. A relação detalhada dos locais e dos horários de vacinação está no site da Prefeitura, pbh.gov.br. Repórter Letícia Bessa. Olha só, gente, termina hoje o prazo para inscrição do Enem 2025 para alunos da Rede Pública de Minas Gerais. As informações com a Janaína Regiane. Atenção, estudantes do ensino médio da Rede Pública de Minas Gerais. As inscrições para o Enem 2025 terminam nesta sexta-feira, dia 6 de junho. A inscrição deve ser feita pela página do participante, enem.inep.gov.br/participante. Este ano, alunos do terceiro ano já encontram um formulário pré-preenchido. Basta acessar com CPF, data de nascimento e escolher a língua estrangeira. E tem mais: quem estuda na rede pública estadual está automaticamente isento da taxa, mesmo sem ter solicitado. Estudantes do primeiro e segundo anos podem fazer a prova como treineiros, sem valer para ingresso. A Secretaria de Educação de Minas lançou a campanha Todos inscritos no Enem, com ações nas escolas e acesso gratuito à plataforma Enem MG, com videoaulas, simulados e correção de redações. O Enem vai ser aplicado nos dias 9 e 16 de novembro e também pode ser usado para certificação do ensino médio se você tiver 18 anos ou mais. Repórter Janaína Regiane. Ainda falando de Enem, já foi publicado o edital do Enem 2025 em Libras, a língua brasileira dos sinais, com todas as regras e prazos. A iniciativa atende pessoas com deficiência auditiva ou surdez. Segundo o INEP, que é o instituto responsável pela aplicação das provas, o vídeo tem duração de 2 horas e 6 minutos com o conteúdo completo do edital. Ele pode ser acessado no canal do INEP no YouTube. Participantes do Enem 2025 que precisam de atendimento especializado devem fazer o pedido no momento da inscrição. O prazo, presta atenção, termina hoje, dia 6 de junho. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou agora há pouco os dados do Censo Demográfico de 2022, com informações preliminares sobre a religião no país. O Brasil tem a menor parcela de católicos da história. Evangélicos e os sem religião continuam crescendo. E para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, recebemos agora aqui nos estúdios do Rede Notícias o diretor executivo da Rede Catedral, Padre Samuel Fidelis. Boa tarde, Padre. Obrigado por ter aqui o senhor conosco. Boa tarde, André.
André, boa tarde quem está conosco pela TV, pela Rádio América, é um prazer. Ô, padre, a gente falando em termos de Brasil, em 2000, os que se declaravam católicos eram 73,6%. Esse número caiu para 56,7%. A gente teve um aumento significativo dos evangélicos, mas o número de pessoas também sem religião vem subindo ano a ano. A que a gente pode acreditar isso, padre? Temos que fazer uma autocrítica sobre o que foi o modelo de evangelização no contexto latino e também brasileiro, onde podemos perceber, focou-se muito nos números, uma evangelização muito associada ao Estado e às suas estruturas, e também no modelo onde havia muita adesão social, política, a determinadas convenções sociais e religiosas, e não propriamente uma conversão. Agora, evidentemente, particularmente o catolicismo sofre com isso, na medida em que nós verificamos que, de fato, nós tínhamos muitos católicos de número, ou não praticantes, ou católicos por tradição, e não autenticamente pertencentes à igreja. Embora a gente ainda seja a maior parcela de pessoas, né, que declaram ter uma religião, mesmo os que não declaram sem ter religião, mas é preocupante essa queda, ou, padre, ou realmente começa a se identificar realmente aquele que é católico mesmo de verdade, que pratica os dogmas da Igreja Católica? Nós podemos ver nessas três perspectivas. Eu diria que a primeira delas é uma preocupação, porque evidentemente os números são indicativos de uma certa tendência, então temos que perceber em que medida o catolicismo está perdendo aderência naquilo que é a realidade de cada um de nós. Será que é uma questão de uma ausência física? Será que se trata de pautas ou de temas da Igreja Católica que não conseguem mais encontrar ressonância na vida das pessoas? Ou se é uma ausência, de fato, de presença da Igreja Católica? São questões a se fazer. Em segundo lugar, eu diria, não temos que nos preocupar pura e simplesmente com números, porque não se trata de uma questão de time de futebol sobre quem tem a maior ou a menor torcida. E no terceiro, de fato, uma provocação para que a Igreja possa rever sobre em que medida nós estamos levando as pessoas a fazerem uma experiência de Jesus Cristo e em que medida ela está conseguindo traduzir sua beleza, suas riquezas, sua atratividade, de modo a continuar fazendo sentido que pessoas se tornem católicas. Em Minas Gerais, essa diminuição é menor. Em 2000, a gente tinha 78,7% dos mineiros se declarando católicos, caiu para 70,4% em 2010 e 2022 são 63,5%. Se a gente for levar em consideração o aumento dos evangélicos, a gente está vendo, em 2010 eram 20%, em 2022, 24%. A gente tem um crescimento aí de algo em torno de 20%. E a diminuição dos católicos é algo em torno de 10%. Será que esse público está migrando de uma vertente do cristianismo para outra? Você acredita nisso? Eu penso que hoje não há tanto um movimento, como se caracterizou em outros momentos, de uma migração muito intensa entre católicos e evangélicos, porque penso que o catolicismo também tem passado por uma espécie de ressurgimento, muito capitaneado na dinâmica das redes sociais, essa procura do fortalecimento de uma identidade católica. Eu diria que há fatores que agora são determinantes. O próprio censo aponta que as pessoas 70 a mais tendem a ser aquelas com tendência maior a serem católicas por questões de tradição. Então, nós temos agora uma geração que vem chegando, que é aquela de pais e avós que não eram evangélicos e, portanto, já nascem num contexto protestante. Então, naturalmente, aqui, né, com o falecimento das pessoas mais velhas, tende a ter uma diminuição do número de católicos por uma questão natural demográfica, né? Você tem uma turma que está chegando agora que se torna evangélica ou já nasce evangélica e, naturalmente, o número de católicos, em sendo pessoas mais velhas, com o passar do tempo, vai diminuindo. Padre, uma provocação mesmo. Uma das marcas principais do papado de Francisco era uma igreja mais próxima dos seus fiéis, né? Francisco falou isso durante muito tempo nas encíclicas e em praticamente todo o seu papado. Você acha que foi algo que a gente viu nos últimos
anos, na última década. A gente sabe que isso, para poder se transformar em número, tem a gente um certo tempo. Você acha que essa nova postura da igreja, que a gente crê que Leão XIV vai dar continuidade, ela pode vir fazer com que essas ovelhas desgarradas do rebanho sejam lá buscadas pelo bom pastor? Eu costumo fazer sempre uma crítica, inclusive, à própria igreja. Acho que precisamos de um senso maior de atualidade, de presença, e tudo isso influi na aderência das pessoas à fé. Mas eu diria que a questão ela é muito complexa em duas vertentes. Quando nós olhamos o censo, nós percebemos que as religiões de matriz africana têm conseguido também mais adeptos. Acho que há uma reconexão do brasileiro, até surpreendentemente pessoas declaradas brancas, com essa herança ancestral que vem de África e aqui se fecunda no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo o maior grupo de evangélicos crescendo, que é da Assembleia de Deus, eu não saberia dizer se exatamente eles são um paradigma de modernidade. Então, quer dizer, eu acho que há aí uma presença na mídia, nas esferas políticas, a própria ideia do fortalecimento da identidade, a própria capilaridade que eles têm com as músicas gospel, que influencia também no fato de que eles consigam mais adeptos. Então, eu diria que esse censo ele tem que ser olhado na perspectiva de que dinâmicas de migração, de aderência a essa, aquela prática religiosa e espiritual, não são uma matemática simples, porque ele aponta para lados que, se a gente for colocar numa matemática pura e simples, sem tratar os dados, entra num paradoxo. Por que desse lado de cá, que está mais aberto à diversidade, seriam, por exemplo, as religiões de matriz africana, cresce, e do lado de cá também, onde você tem uma doutrina, como é o caso da Assembleia, mais rígida, ligada à teologia da prosperidade, cresce também. Aí a Igreja Católica fica um pouco nesse meio. Aí diria, a provocação da igreja de se rever e também pensar em que medida conseguimos atrair para o mistério de Jesus Cristo e para essa que é a nossa doutrina católica, mas, ao mesmo tempo, também tendo consciência de que, na modernidade, é bom esperar um pouco mais de tempo, porque se a gente segue uma tendência ou a outra, a gente termina ficando pelo caminho, né? Porque agora cresce e aí depois decresce. Tudo muito efêmero. Né? Muito efêmero. Obrigado, Padre Samuel Fidelis. Sempre um prazer ter o senhor conosco aqui. Eu que agradeço, é um prazer. Nós vamos para um intervalo rapidinho e daqui a pouco nós voltamos com uma entrevista exclusiva com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. Ele conversou com a nossa apresentadora, a jornalista Adriana Ferreira, e vai falar sobre a adesão de Minas ao Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados, o PROPAG. Agora em Belo Horizonte, 12h19. Voltamos agora com Rede Notícia em Belo Horizonte, 12h22. Agora nós vamos trazer para você que está assistindo a TV Horizonte e ouvindo as rádios América FM e Cultura M, uma entrevista exclusiva feita agora pela manhã pela nossa apresentadora jornalista Adriana Ferreira, junto ao vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões. O vice-governador vai falar sobre como Minas Gerais está atuando, trabalhando e negociando para a implantação do PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados. Vamos acompanhar? E no Rede Notícia de hoje, a gente traz uma entrevista especial. A gente vai conversar com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, sobre um assunto que é o assunto do momento, a dívida do Estado com a União. Governador, obrigada pela participação. Que bom ter aceitado aqui o nosso convite também. Eu que agradeço, uma alegria conversar com vocês, Adriana, e com todo mundo que está nos acompanhando. É um assunto que realmente tem permeado a pauta, né, do jornalismo, do momento. Principalmente com a lista de alguns imóveis, né, que precisam ser discutidos, valores até mesmo para entrarem na negociação com o governo federal. Mas até para a gente desenrolar ao longo da entrevista todo esse imbróglio, eu queria começar com a sanção da lei que permite a saída do regime de recuperação fiscal para o PROPAG. Qual é a importância dessa sanção? O que ela prevê? E aí eu te pergunto, já saímos do RRF com essa lei? Porque muita gente tem essa dúvida. Muito boa pergunta e ponderação, Adriana. Vamos tentar esclarecer um pouco o panorama geral, porque eu acho que aí isso fica mais evidente. O governo de Minas deve 170 bilhões de reais para o governo federal, quem dera fosse 100 bilhões de reais para o governo federal. Essa dívida foi feita nos governos passados, ela foi consolidada lá em 96,
Durante o nosso governo, nós não adquirimos nenhuma dívida, mas, apesar da gente já ter pagado 10 bilhões de reais, a dívida subiu 40 bilhões de reais no mesmo período. Porque o juro dessa dívida é um juro impagável para nós, do Estado. Então, nós tínhamos só uma solução, que é o regime de recuperação fiscal, um modelo que foi criado há 10 anos atrás para o Rio de Janeiro, para tentar salvar o Rio. Aderimos a ele, estamos nele. É nele que a gente já pagou esses 10 bilhões de reais. Ele não é uma boa saída, ele é a única saída que existia até o final do ano passado, quando foi aprovado o Propag, que é um outro modelo de refinanciamento. Então, nós aqui como devedores estamos devendo, herdamos essa dívida monstruosa, temos que negociar com um credor, que é um credor muito duro com a gente. Porque como a União repassa dinheiro para Minas Gerais todo mês do Fundo de Participação dos Estados, se eu deixo de pagar, ela vai lá e retém meu dinheiro na fonte. É como se fosse um consignado que bloqueia metade do salário do Estado de Minas Gerais. Então, para não fazer isso, eu tenho que ir pagando o parcelamento e no Propag, quando a gente aderir ao Propag, a gente tem que sair do outro regime de recuperação fiscal. O que a gente teve ontem foi uma autorização para sair do regime de recuperação e uma autorização para entrar no Propag. Isso só vai acontecer quando o governador assinar a saída e a entrada. E nós só vamos fazer isso no final do ano. Eu não tenho como fazer isso agora, porque para entrar no Propag, eu tenho que cumprir alguns requisitos. E são os requisitos que estão dando os problemas, estão gerando os imbróglios que você estava se referindo no seu começo de fala. A gente tem, por exemplo, que entregar imóveis e empresas para a União, porque como é que é o Propag? Quem está nos acompanhando vai entender bem, porque parece muito com o financiamento de compra ou de pagamento de alguma dívida. Para poder começar o Propag, eu tenho que dar uma entrada. Essa entrada tem que ser de 20% do valor da dívida, ou seja, 35 bilhões de reais. Então eu tenho que ir juntando coisas para juntar esses 35 e entregar para a União. E aí que está dando briga. E eu só posso fazer a adesão depois que eu entregar esses 35. E nós só temos até outubro para dizer o que nós vamos entregar e até dezembro para assinar isso em definitivo. E aí o senhor esteve em Brasília, se reunindo com o BNDES, pedindo, né, celeridade na avaliação desses imóveis, porque é preciso saber, pelo menos, quanto, né, eles valem para que vocês possam oferecer realmente e até mesmo para que possam avaliar quantos imóveis serão necessários ou quais ativos poderão ser repassados, porque a lista contém mais de 300 ativos, né, governador, mas nem todos entram na negociação. Vamos dar escala de valor. Eu tenho que juntar 35 bi, ok? Os ativos mais valiosos que nós temos não são os imóveis. Os mais valiosos são as empresas. Codemig, Semig e Copasa são as mais valiosas. Codemig vale entre 20 e 30 bilhões de reais. É a mais valiosa de todas. Semig vale de 7 a 8 bilhões. Copasa vale de 4 a 5 bilhões. Se eu juntar essas três empresas, já dá o valor que eu preciso praticamente, dependendo do valor que a gente tiver. E aí essa discussão que está tendo sobre o ENG, essa discussão que está tendo sobre os imóveis, a gente pode até deixá-la de lado se as empresas fossem suficientes. Por isso que eu corri ao BNDES e falei, olha, me diga quanto vale as empresas. Eu preciso que você me diga quanto vale as empresas, porque a lei diz que quem vai avaliar as empresas, os imóveis até não, mas as empresas é o BNDES. Só que eu fui ao BNDES e a resposta que o BNDES me deu é que ele vai gastar mais de um ano para avaliar as empresas. Sendo que eu tenho que apresentar as empresas para a União agora em outubro. Então, olha que situação esdrúxula que eu estou vivendo. Estou devendo, tentando pagar, já pagando essas parcelas, 350 milhões de reais foram pagos agora nessa semana passada, mais uma vez. A União me dá uma janela, mas diz que para eu passar por essa janela eu tenho que entregar 35 bilhões de ativos para ela. Ela escolhe o banco que tem que avaliar, que é um banco dela. O banco diz que não consegue avaliar no prazo. E quem está me atrapalhando aqui em Minas Gerais a seguir é exatamente o PT, o mesmo PT do BNDES, o mesmo PT do governo federal, o mesmo PT do Ministério da Fazenda. Então, eu não consigo entender. É como se tivessem balançando na nossa frente uma oportunidade só para tirar a oportunidade de Minas Gerais. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Especialmente porque o presidente Lula se comprometeu pública e nacionalmente a fazer com que o Propag funcionasse para Minas Gerais. Então eu preciso que ele sente como BNDES e diga que precisa de velocidade, que ele sente como Ministério da Fazenda e diga que precisa ter velocidade, e que ele sente com a base dele aqui em Belo Horizonte e diga que é para parar com esse barulho que eles estão fazendo, porque se eu estou falando em entregar imóveis, é porque, infelizmente, a União está me exigindo. Eu não estou entregando nada que eu queira. O que a oposição fala muito também é que faltou diálogo, principalmente por parte do governo estadual com o governo federal, Ministério da Fazenda, enfim, outros secretários. Assim, porque eu fico tentando entender assim, eu recebi, o ministro publicou o decreto no dia 14 de abril sem nunca ter conversado com Minas Gerais sobre o decreto.
A gente vai lá toda semana. Então eu fui surpreendido, por exemplo, com o decreto no dia 15 de abril, mesmo indo lá toda semana, dizendo que eu só tenho até outubro para entregar as empresas. A oposição é que manda no Ministério da Fazenda, ou seja, então na verdade são eles que estão me mantendo no escuro? É de propósito que a oposição aqui em Minas Gerais está fazendo isso? A oposição é contra a federalização da UENG, por quê? A UENG se transformaria numa universidade federal. É só para criar barulho aqui e nos impedir de avançar? Ela é contra a federalização da CEMIG, por quê? São eles que mandam no governo federal. O ministro Alexandre da Silveira, que é um ministro do governo deles, disse essa semana que está esperando a CEMIG. Por que a CEMIG não está sendo discutida aqui na Assembleia? Por que eles não votaram ainda? Cadê esse PT que está dizendo que faltou diálogo, conversando em Brasília com o povo deles? Porque eu lá em Brasília sou tratado com hostilidade. Eles lá me veem como um adversário, como alguém que não gosta dele. Não gosto mesmo. Eu não tenho nenhum apego ao governo federal. Mas vou lá, trato todo mundo com educação, faço tudo o que me pedem. Agora, para que ser dito aqui pelo PT que está faltando diálogo da nossa parte, está faltando é que eles se empenhem por Minas Gerais, ao invés de ficar gritando na Assembleia, vai se empenhar lá em Brasília a resolver os problemas lá. E o senhor tem uma reunião, o senhor pediu uma reunião com o BNDES para que, na segunda-feira, né? Segunda-feira tem reunião das equipes técnicas. Isso. De certa forma, uma pressão também para que... Na verdade, até eu tenho que ser justo com o corpo técnico. O ministro Nelson Barbosa é um sujeito excepcional. O Seron, que é o secretário do Tesouro Nacional, que é técnico, também é um sujeito excepcional. O que eu estou dizendo para eles? Ao contrário do que está sendo dito pelo PT aqui, eu estou dizendo que vocês precisam conversar aí entre vocês, porque a Fazenda me disse que eu tenho até 30 de outubro para apresentar o valor e que eu tenho que fazer a avaliação com o BNDES, que é deles. E o BNDES está dizendo que não tem jeito de avaliar até 30 de outubro. Está faltando diálogo onde? É meu? Porque eu é que fui lá e descobri isso. E aí eu disse, olha, vocês estão precisando os dois conversarem, vamos fazer uma reunião? Então nós vamos fazer uma reunião conjunta, em que eu vou aparentemente apresentar o problema do BNDES ao Ministério da Fazenda, sendo que tudo são eles. É isso que eu não entendo. É o PT que manda no Ministério da Fazenda, é o PT que manda no BNDES, é o PT que manda em Minas Energia, e devia ser o PT que manda na oposição aqui também, porque afinal são eles que estão gritando. Por que eles não conversam? Eles têm que conversar entre si. Porque foram eles que disseram que a gente tem que entregar 35 bilhões. Se eles quiserem me dar um perdão, como estão dando para a Venezuela, de 10 bilhões de reais, a Venezuela nunca fez nada pelo Brasil. Está recebendo 10 bilhões de reais de perdão de dívida com o BNDES. Por que não perdoa Minas Gerais? Eu aceito de bom grado e consigo ajudar o Brasil desse jeito, porque Minas é importante para o Brasil. Eu estou muito tranquilo que a gente vai seguir bem no Propag, mas fico muito aborrecido. Até porque não tem outra alternativa. É isso. A coisa fala assim, Matheus, por que você acha que vai dar certo? Bom, é o único caminho, quem desenhou foi a minha oposição. Então, como é que pode dar errado? Agora, me incomoda um pouco esse barulho, parece que a vontade, como estão com medo de que a gente resolva o problema, querem dar uma dificultada política, mas vai sair do outro lado. RRF é algo superado, não é um bom regime. Ele é a única alternativa que a gente tinha até dezembro. Ele é muito melhor do que pagar a dívida no formato normal. Para te dar a dívida no formato normal, 14 bi por ano. Esse ano eu vou pagar 6 bi no regime de recuperação fiscal. Então é melhor o regime. Mas no longo prazo o Propag é muito melhor. Por exemplo, para o governador Zema, não faz nenhuma diferença aderir ao Propag ou não. Porque no ano que vem, se for RRF, 6 bi. Se for Propag, 6 bi. Quando é que começa a fazer diferença? A partir de 28. E lá em 45, no ano de 2045, a diferença entre Propag e RRF é de 20 bilhões de reais no ano. Então, para Minas Gerais a longo prazo é muito importante. E o que dizer, governador, para os sindicatos, por exemplo? Muitos estão falando sobre a precarização de serviços, por exemplo, Ipseng, Risoleta Neves, enfim. Vamos lá. Como justificar isso? Assim, há risco de precarizar? Eu quero tranquilizar. O Risoleta Neves, que nós estamos pedindo para federalizar, é conduzido pela UFMG há mais de 10 anos. Por que nós estamos querendo federalizar? Porque já é a UFMG que toma conta dele. Isso não muda absolutamente nada na vida, nem dos pacientes, nem dos médicos, nem dos enfermeiros, de ninguém. No caso da UENG, a federalização transforma os nossos servidores em servidores federais. É até curioso eles acharem ruim, porque os professores de universidades federais ganham melhor do que os nossos, das estaduais. Os alunos têm diplomas que são mais valorizados, ainda que eu não entenda exatamente porquê, mas são mais valorizados no mercado do que os das estaduais. Teoricamente, é até o sonho de consumo das fundações que viraram a UENG. A Fundação de Passos, que é a maior fundação que criou a UENG, lutou a vida inteira para se transformar numa universidade federal. Ela virou estadual porque não teve a oportunidade de virar federal. É tão engraçado, porque na Unimontes a reclamação é o contrário. É que a gente não ofereceu a Unimontes para federalizar e eles sempre quiseram ser uma instituição
Federal. Então, mais uma vez, eu acho que há jogo político, não há perda para nenhum dos servidores, nem para nenhum dos funcionários. E toda vez que a gente fala em ceder um ativo, eu estava em Araxá ontem, me falaram assim, mas vocês vão mandar o Nióbio de Araxá embora. Eu falei, gente, o Nióbio vai sair de Araxá, não. Nós estamos trocando, é o dono da empresa, que vai continuar sendo público, inclusive, vai deixar de ser o Estado, vai se transformar na União Estadual Central. O Estadual Central é um colégio que está pronto para se transformar num Cefet. Isso já foi dito várias vezes, seria um Cefet maravilhoso, um Instituto Federal de Tecnologia maravilhoso. Ele tem prédios excepcionais, ele ocupa 2 quarteirões na região mais nobre de Belo Horizonte. Por que não transformá-lo num Instituto Federal técnico? Aí as pessoas falam, é um absurdo, vai fechar o... Gente, é claro que o governo federal não vai fechar o Estadual Central. Então, eu acho que não é medo, é manipulação política para fazer barulho. Enquanto isso, o que importa mesmo, que são a gente discutir as grandes empresas, a discussão não começa. Cadê a discussão de Copasa? Cadê a discussão de CEMIG? Cadê o avanço de Codemig? Porque caso um ativo desse seja possível entregar apenas os outros também são... Eu não tenho interesse em entregar mais do que precisa. Você não vai poder precisar mexer nos outros. É isso. Né? Isso. Eu quero entregar só 35 bilhões. Uhum. Agora, o senhor preside o comitê, né, para dar mais transparência às ações aí do Propag, ao andamento de tudo isso. O senhor está conseguindo dormir tranquilo? Eu estou dormindo tranquilo porque eu tenho certeza de que o governo está fazendo o possível para que a gente resolva o problema de Minas em definitivo. Não é o problema desse governo. Eu volto a dizer, para esse governo era melhor ficar quieto. Fica com os ativos quietos aí. Não tem diferença de pagamento nesses próximos 2 anos. Mas a gente precisa resolver o longo prazo. Então, eu durmo tranquilo. E eu estou acompanhado da melhor equipe técnica que já trabalhou em Minas Gerais. Os meus secretários estão diretamente envolvidos nisso, Secretaria-Geral, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, são conduzidos pelas melhores cabeças que eu tenho no Estado. Quando eu olho para as companhias, a Codenge e a Codemig são conduzidas por Luísa Barreto, que é o quadro técnico mais competente do Estado de Minas Gerais hoje. Tudo está no lugar para que a gente faça um movimento tranquilo, para que a gente possa resolver o problema da dívida de Minas, se a gente superar um problema político. Só me estranha que o problema político seja causado aqui em Minas pelo mesmo pessoal que está cobrando a dívida lá em Brasília. De alguma forma, é como se eu estivesse devendo para alguém na rua e essa pessoa, ao invés de receber, ela quer me atrapalhar a pagar. Não faz nenhum sentido. Mas nós vamos sair do outro lado. Eu estou dormindo tranquilo porque eu sou um otimista. A gente sabe que sempre houve desafios nessa questão do diálogo da Assembleia com o governo do Estado, principalmente com o governador Romeu Zema. Ao longo desses anos, essa dificuldade alegada por parte dos deputados, né, de diálogo, isso pode ter atrapalhado também essa negociação? Isso reverbera agora nesse período? Eu acho que é muito diferente o que a gente já teve do passado para hoje. Hoje, quem você tem reclamando isso são 20 deputados de oposição, que não tem voto para impedir que a gente vote nada. Se for para plenário, eu venço todas as disputas. Pode colocar em votação. É esse o pedido que eu estou fazendo à Assembleia. Coloque em votação. Eu tenho os votos para aprovar os projetos. O problema é que a oposição, que é pequena, está me atrapalhando. E ao atrapalhar o governo de Minas Gerais, está atrapalhando os mineiros. Uhum. Eles não têm os votos para impedir que essas mudanças aconteçam, porque a Assembleia sabe, primeiro, que a gente tem dialogado. Segundo, que isso é importante. Minha base tem mais de 50 deputados. Então, assim, eu estou muito tranquilo de que a gente consegue aprovar os projetos. É uma questão deles chegarem em plenário. Chegarem em plenário, eles vão ser votados. Chegando em plenário, até a oposição vai votar. Porque a oposição é a autora da proposta em Brasília. É por isso que eu digo, é um movimento exclusivamente político. Eu tenho os votos para fazer as aprovações desde que os projetos caminhem para plenário. E eu não estou tirando com isso a importância da contribuição que a Assembleia dá. Exemplo concreto, a Assembleia que nos alertou para o fato de que a gente tem que conversar com a União sobre o imóvel do Hospital de Divinópolis. Porque a gente está doando ele para a União agora e ele não vai ser abatido na dívida por conta de meses de diferença. Por que eu preciso doar agora? Porque o hospital está pronto, ele tem que abrir. E a gente só vai fazer o acordo mais adiante. Então é muito importante a Assembleia ter feito esse alerta. Eu fico muito feliz de ter essa unidade de diálogo. Quem me alertou isso foi, inclusive, um deputado da base e uma deputada da oposição. Problema nenhum. Por que a gente não continua conversando e avançando com os projetos? O presidente da Assembleia pode ajudar nessa interlocução? Sem dúvida. E o presidente Tadeu Martins tem ajudado muito. O presidente Tadeu é dos homens mais equilibrados da política mineira. Ele foi grande articulador do Propag. O Propag não existiria como existe hoje se Tadeu não tivesse inúmeras vezes ido a Brasília
pedido ao Rodrigo Pacheco que as coisas andassem, tido negociado junto conosco como é que seria o programa. E é por isso que eu também tenho tranquilidade que a Assembleia vai votar, porque ela é conduzida hoje por um quadro muito responsável. Eu não tenho um senão a fazer sobre o presidente da Assembleia. Agora, em relação aos prazos, isso preocupa o governo. Isso me preocupa. Isso preocupa, porque, trazendo aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, também para o nosso internauta, até 31 de outubro, apresentar a lista de ativos. Com as leis aprovadas. Ok. Então, meu drama, na verdade, não é a lista, que a lista está pronta. Eu já até, na verdade, mandei um ofício ontem para o governo federal falando quais são os ativos que eu quero entregar. O meu problema é que eu ainda não tenho a lei autorizando a transferência dos ativos. Então, 30 de outubro, lista de ativos com as leis aprovadas. Dezembro é o prazo para aderir ao Propag. Ao Propag. Tem um prazo no meio do caminho, que é 30 de novembro, quando a União diz o que ela aceita e o que ela não aceita. Ok. Então, 30 de novembro, ela me diz, essas empresas eu quero, essas empresas eu não quero. Para as empresas só, até 30 de novembro. E aí, você tem toda a razão, eu tenho mais 30 dias, até 31 de dezembro, para ajustar os termos e assinar e aderir. E se não der tempo? Se não der tempo, nós vamos continuar no regime de recuperação fiscal e o governador, a partir de 27, se prepare, porque vem crise. Porque eu imagino, por exemplo, se esse prazo se prolongando, a dívida também vai aumentando, né, governador? E, na verdade, não tem jeito de prorrogar, porque o prazo foi fixado na lei lá federal. Nesse Congresso agora, discutindo IOF, discutindo as brigas deles com o governo federal sobre emendas, vai voltar a discutir um assunto que nesse momento interessa só para Minas Gerais, porque no final, como teve os vetos do Lula, os outros dois grandes estados que têm dívida saíram, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então o assunto virou um assunto de Minas Gerais. Que condição nós temos de discutir esse prazo de novo no Congresso? Nenhuma condição. Tem contrapartida para o Estado de investimento ou essa questão está fora do acordo? Não, nós temos uma redução de juros de 2% e 1% de juros a gente passa a ter de investir em infraestrutura e educação. Não é dinheiro que vem do governo federal, não. É dinheiro nosso aqui. Mas é um dinheiro que o governo está dizendo, ao invés de pagar o juro, vocês investem em infraestrutura. É por isso que eu tenho insistido na importância da venda da Copasa. O governo federal já sinalizou para a gente que eles não têm interesse na federalização da Copasa. Mas eles estão me exigindo que eu ponha 1,7 bilhão por ano em infraestrutura e educação. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Então, a nossa proposta para a Assembleia, eu disse isso na Assembleia já, é que na hora que o governo federal disser que não tem interesse na Copasa, a gente possa fazer uma venda da companhia e apurar o dinheiro para fazer esses investimentos. E a CEMIG está mais perto de ser privatizada do que federalizada, né? A CEMIG a União quer. A discussão da CEMIG é uma discussão lá em Brasília. Por quê? O ministro Alexandre da Silveira disse que quer ela do jeito que ela está. Já o ministro Haddad diz que não admite desembolsar nenhum centavo para assumir a CEMIG. Aí tem um problema societário. Do jeito que a CEMIG está hoje, se eu entregar ela para o ministro Alexandre da Silveira, como ele pediu essa semana, o governo federal vai ter que desembolsar mais de 20 bilhões de reais para pagar os minoritários. Porque ninguém quer ser sócio da União. Todo mundo já disse que não quer ser sócio da União. E aí os minoritários têm esse direito. Como é que evita esse pagamento? É transformar a CEMIG em corporation. A gente transformar todas as ações da CEMIG em ações com direito a voto. E aí eu pego as minhas ações, que vão ser quase 20%, e entrego para a União as ações que eu tenho na CEMIG. O ministro Haddad aceita esse modelo, porque ele não tem que desembolsar nada. O ministro Alexandre da Silveira quer o outro modelo. Mais uma vez, eles têm que conversar entre si. É porque eles que são os credores. E aí eles têm que avisar para a Assembleia o que eles querem. Eu não sou contra nenhum dos dois modelos. Eu não quero ser penalizado porque eles não conseguem conversar entre si. Mas acho que a CEMIG tem tudo para ser federalizada. Porque o governo federal quer a CEMIG. A discussão entre eles é como eles querem. A Copasa é que eles já disseram que não tem interesse. Espero que eles formalizem isso. E a Codemig é de interesse? Codemig eles têm interesse. Isso há um consenso que eles têm interesse em ficar com a companhia. É uma companhia muito boa. A Codenge só interessa como sócia da Codemig. Porque a Codenge tem uma série de outros ativos que a União talvez não tenha interesse. A gente vai discutir com eles. Mas ela tem as Termas Antônio Carlos em Poços de Caldo, o Grande Hotel de Araxá, que são os Expominas, que são imóveis que dão muito trabalho para gerir. Talvez a União não queira exatamente assim. A Codemig, certamente, a Codenge, talvez. Se eles quiserem só a Codemig, a gente vai ter que tirar a Codemig de dentro da Codenge, porque a maior acionista da Codemig não é o Estado de Minas Gerais, é a Codenge. Ok, vice-governador Matheus Simões, obrigada aqui pela conversa. Espero que o senhor continue dormindo tranquilo, né, e que a gente consiga, pelo menos, vislumbrar alguma solução, né, alguma resposta para esse impasse que está instalado aqui no Estado. Adriana, eu estava dizendo ontem, né, que eu, antes de dormir todos os dias,
tomo duas providências, 3, né? Respondo todos os meus WhatsApps, e-mails, que eu não durmo com coisa atrasada. Leio, porque eu acho importante ler para minha mente distrair um pouco. E faço o meu estudo bíblico. Aí me perguntaram outro dia, por que você faz o estudo bíblico no final? Eu falei, porque é aí que eu tiro a tranquilidade para ter certeza que se for para dar certo, vai dar certo. Eu tenho certeza que nesse caso é para dar certo. Era o interesse da população como um todo. E a gente vai encerrando aqui o Rede Notícia, a entrevista aqui com o vice-governador Matheus Simões, agradecendo, claro, a sua audiência. Você continue acompanhando aí o Rede Notícia com o André Santos. É com você, André. Obrigado, Adriana. Vamos para um breve intervalo e na volta a gente continua falando sobre Propag, desta vez conversando com o pessoal do Sindifisco. A gente vai receber o Lucas Peschitti, que é diretor da AFEMIG e representante sindical do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos com o Rede Notícia. Vamos continuar conversando sobre o Propag. Para isso, a gente recebe o diretor da AFENG, o Lucas Peschitti, e também representante do Sindifisco Minas Gerais, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado. Obrigado, Lucas, pela sua presença, para atender o nosso convite. Muito obrigado. Eu também sou diretor da AFENG, a nossa associação dos fiscais, né? Nós temos 75 anos de luta aqui, né, defendendo os interesses do Estado de Minas e da sociedade mineira. Ô, Peschitti, o Sindifisco, vocês auditores fiscais, se debruçaram sobre a lei que cria o Propag e vieram com um estudo que demonstra que Minas Gerais poderia aderir ao Propag sem abrir mão dos seus ativos. O que se propaga por aí é que Minas Gerais teria que dar uma entrada de 20% do valor montante geral da dívida, que é algo hoje em torno de 125 bilhões, para conseguir não só aderir ao Propag, mas para conseguir uma linha de financiamento com taxas de juros menores. A adesão ou não do Propag não depende desse pagamento de 20%. O 20% seria para poder entrar numa taxa de juros menores. Só que haveria uma outra possibilidade, uma taxa de juros zerada, que Minas tivesse que fazer algum tipo de investimento. Conta como é que funciona isso, Lucas. Muito obrigado pela pergunta, é uma oportunidade a gente esclarecer isso. Nós temos na lei do Propag 3 alternativas de juros zero. Uma delas é essa, de você fazer o abatimento da dívida, né? Nós vamos trabalhar com a dívida aqui nos valores de 31 de dezembro de 2024, 160 bilhões, que é a premissa que a Assembleia também trabalha nos estudos dela. Uhum. Então, para ter o abatimento de 20, para ter juros nessa modalidade, nós tínhamos que entregar para a União de ativos 32 bilhões. É muito dinheiro. Imagina 32 bilhões nessa correria toda. Não tem dinheiro para isso. Então, esse estresse que você está vendo lá na Assembleia é motivado por isso. Quer dizer, 32 bilhões de reais nesse montante, né, que para bater em 20% a dívida de 160 bilhões, é um estresse. Mas a União construiu uma proposta junto com os estados, junto com o presidente da Assembleia, o Tadeu Leite, junto com na época, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de abrir oportunidades de juros zero em outras modalidades. Então, nós temos juros zero também, sem vender nada. O que altera de uma proposta para outra? É que nós vamos ter que dobrar os investimentos sociais. Então, na primeira proposta de abatimento, você tem 1%, que é da dívida atualizada ano a ano, que você tem que alimentar investimentos sociais. Em educação, saúde, transporte, segurança pública. Então, hoje seria algo em torno de 1 bilhão e 600 milhões. É isso? Exato. Mas isso volta para o Estado. Então, o impacto no orçamento é zero. Então, os investimentos sociais, sem vender nada, né, você tem que colocar 2%, mas o impacto no orçamento é zero. Então, não altera nada, 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 nada. Isso é um ponto importante. O outro ponto importante é que, para você fazer o abatimento, você tem que vender empresas que rendem, elas rendem dividendos ao Estado, em valores expressivos. Então, juntando todas as empresas, Codemig, Semig, Copasa, né, se você e as outras empresas, você tem, por ano,
um aporte no orçamento do Estado de 3,2 bilhões de reais. É muito dinheiro, muito dinheiro. Só a Codemig, 1,6 bilhão de reais. Então, você precisa ver no orçamento. Então, o Propag é uma possibilidade excelente para a gente resolver o problema da dívida, e ele traz condições de você pagar a dívida muito melhores do que o regime de recuperação fiscal. Um delas é esse: você pode trabalhar dentro da perspectiva de não vender nada, são empresas que rendem dividendos ao Estado e, portanto, o custo a mais que você teria, que é alimentar um fundo de equalização federativa, que também dobra da modalidade do abatimento para a modalidade de não vender nada, você tem um custo para o Estado real, isso é real, que você tem que alimentar um fundo de equalização federativa que aí os estados com mais dinheiro. Que os estados podem ser socorridos com esse fundo. Todos, que foi uma maneira construída para os estados aceitarem também um regime que é melhor. Eles pagaram uma dívida em condições mais severas no passado. Então, como está fazendo Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, por exemplo. Exato. Aí eles falaram, e o próprio Minas Gerais também, né? Sim, sofreu demais. Estamos sofrendo ainda. Então, para que os estados também tivessem uma compensação, criou-se o Fundo de Equalização Financeira, que é alimentado pelo Estado que aderia ao Propag. Neste caso... Independente de vendendo ativo ou entrando nessa linha de investimento em que ele não teria que abrir mão de ativo. Sim, o fundo existe nas duas hipóteses. Mas na modalidade de não vender mais, ele dobra de 1% para 2%. Ocorre que isso traz um ônus, de fato traz. Mas qual que é o bônus? O bônus é que você não precisa vender nada, e essas empresas rendem dividendos em valores maiores do que seria isso. Lucas, pela nossa simulação, André, só para... É isso que eu ia te falar. Pela nossa simulação, mais do que compensa. Então, comparando uma opção com a outra, uma opção de vendendo todas as empresas e de não vender nada, a opção de não vender nada é da ordem de 99 bilhões de reais mais econômica ao longo de 30 anos. Então, nós estamos falando de muito dinheiro. Mais de metade da dívida atual. Mais de metade da dívida atual. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa discussão. Essa discussão, ela não pode ser politizada. Ela tem que ser uma discussão no interesse de Minas. A dívida, ela não, é algo extremamente sensível. Ela carrega muito dinheiro. Até o momento, nós tivemos um modelo de dívida impagável. O regime de recuperação fiscal... ele é um modelo onde a dívida fica impagável. Lucas, nós fizemos esse debate lá, demonstramos, e agora nós temos uma oportunidade de migrar de um modelo que não resolve para um outro que resolve. Lucas, nós vamos para o intervalo rapidinho. Na volta a gente vai continuar falando sobre esse assunto, para a gente detalhar um pouco mais essa proposta e também para a gente entender por que o Estado está tomando uma linha ao invés de tomar essa outra. Para isso, a gente vai para o intervalo rapidinho e, na volta, a gente continua conversando com o representante do Sindifisco, que é o Sindicato dos Auditores Fiscais de Minas Gerais, e diretor da AFENG, Lucas Spechit. 12h55. Estamos de volta aqui com Rede Notícia, 12h58. Vou continuar a conversa com o Lucas Spechit sobre as alternativas sobre o Propag. Que Minas precisa aderir ao Propag é fato, se continuar no RRF, né, Lucas? Vamos dizer aqui no jargão popular, é caixão e vela preta para Minas Gerais, não tem como pagar essa dívida, né? Não tem de jeito nenhum. Olha, sobre o RRF, nós fizemos um grande debate na Assembleia, sob o comando também do presidente, né, o Tadeu, que abriu as portas da Assembleia, isso no final de 2023. Assembleia que nem aprovou o RRF, pois é. Por sinal. Por quê? Porque o RRF, você pagava, ao final dos 9 anos, a dívida que era 160, passava para mais de 210 bilhões de reais. Então, é a dívida impagável, o RRF. Isso é um absurdo. Isso é o nosso, desde a origem da dívida, de 98 até hoje, é um modelo de dívida impagável. Só foi crescendo. Hoje, a gente tem uma possibilidade de migrar para um regime que é muito melhor. Ele é pagável ao longo dos 30 anos. E ele é pagável sem vender nada. Então, o que nós fizemos? Nós fomos lá no gabinete do deputado Lucas Lasmar,
que também ele foi que patrocinou aquele debate também lá em 2023, e nós conseguimos uma audiência pública para demonstrar lá claramente com números que esses dividendos são mais do que suficientes. Agora, Lucas, para você melhorar a proposta. Agora, tem que chegar no ponto de equilíbrio. O que a gente não pode é trilhar num caminho aventureiro, onde você fala assim, nós temos um ativo que é a Codemig. Os especialistas se debruçam sobre a Codemig e não sabem quanto que ela vale. Um especialista fala assim, olha, não, a Codemig, ela vale aí 20 bilhões de reais. Outro fala 34, outro 36. Ora, é um estresse danado. Se em algum momento você vai entrar com algum ativo e você demonstra isso ao longo dos 30 anos, que é vantagem, os números têm que estar certinhos, redondos. Nós não podemos entrar nesse estresse maluco. Agora, Lucas, você estava colocando a possibilidade, né, da contribuição com fundos, investimentos que teriam que ser feitos, e aí Minas entraria na taxa zero. Isso custaria, de acordo mesmo com o próprio Sindifisco, 6 bilhões e meio de reais, 6 bilhões e 500 milhões de reais por ano a Minas Gerais. Dado do ano passado, Minas Gerais, entre o que pagou e o que arrecadou, Minas teve uma conta favorável, ficou no azul em 5 bilhões... 5,7 bilhões. Quase tivemos 6 superávit de 5,7 bilhões. Então, dá para pagar, tipo assim, na redução do que vai pagar do Propag, sobra dinheiro para botar esses 6,5 bilhões? Olha, Minas Gerais, apesar de ter sofrido enormemente com a dívida até então, é um estado rico, é um estado que vem entregando, ano a ano, uma receita melhor. Então, nós temos, por exemplo, você se referiu ao ano passado, nós tivemos 4 bilhões de reais além da meta estabelecida. Então, esse ano, nós estamos um pouco acima da meta, estamos também cumprindo o que é acordado, né? E estamos trabalhando duro em relação a isso. Além disso, as empresas que nós temos são empresas valiosas, elas rendem dividendos. Não é assim na vida da gente, como sobra um dinheirinho, quando sobra, a gente quase não sobra, né? Mas quando sobra o dinheirinho, as pessoas pegam exatamente esses setores, energia elétrica para investir um pouquinho, empresa que gera energia elétrica, que vai até o mercado e ela está investindo e ela paga muito mais do que o Propag existe para captar recursos. Agora, Lucas, no entendimento de vocês, por que Minas Gerais, por que quem está tocando esse processo, ao invés de seguir nessa linha apresentada pelo Sindifisco, insiste nessa linha de cessão para a federação, para a união dos ativos que hoje pertencem ao Estado? Olha, eu acho que o governo foi eleito, né? Eu acho que ele tem a legitimidade de levar as propostas dele. Né? A gente sabe que o governo eleito tem uma vontade muito grande de privatizar, desde o mandato anterior. Então, eu não tiro essa legitimidade. Ele tem essa vontade. Agora, o que eu acho é que um assunto como esse, ele tem que ir além da disputa política, além de uma plataforma política, e ele tem que se debruçar sobre números. Porque nós estamos falando de 30 anos. Nós não estamos falando de 2 anos, nós estamos falando de 30 anos. Então, vender uma empresa como a Codemig, você compromete os dividendos que ela entrega para o Estado, que entra no orçamento do Estado todo ano, num valor enorme, 1,6 bilhões por ano. Multiplicando isso por... 1,6 bi. Multiplicando por 30, vai dar lá o quê? 40, 48 bilhões. Sem correção monetária. Isso, sem correção monetária, bem lembrado. Isso é muito mais do que os 34 que se fala de abatimento da dívida. Olha, a gente não vai se debruçar sobre essa realidade? Então, eu acho que isso é o que a gente clama neste momento. Ontem nós tivemos um debate também com o deputado José Guilherme, é um deputado do diálogo. Eu acho que a Assembleia ela vai se render a esses números. Eu acho que nós vamos ter uma boa solução. Eu também acredito que vai ter uma boa solução. Você acredita que o Propag vai conseguir ser implementado em Minas Gerais? Eu acho que sim. Agora, eu acho que ele precisa ser implementado com as verdades que estão lá. É juro zero em 3 opções, sendo que numa delas, a opção C do artigo 5º da lei, não se vende nada. Então, Minas não precisa vender nenhum ativo. Por que não precisa? Porque os ativos são bons. E quando você vende um ativo, você tem um ônus de vender esse ativo. Você perde, no caso das empresas, dividendos importantes. A CEMIG, ela distribuiu em 2024 mais de 5 bilhões de dividendos.
O Estado, ó, veja bem, o Estado ele já vendeu boa parte da CEMIG. Hoje ele recebe só 17% desses dividendos. Aí a gente já está falando de 150 bi em 30 anos. Olha a lição do passado. Hoje nós recebemos da CEMIG 848 milhões de dividendos. Poderíamos estar recebendo 5 bilhões, porque se a CEMIG não tivesse sido, aos poucos, vendida. Então, isso é um drama para nós. Um Estado rico como Minas Gerais, que tem empresas que rendem dividendos, para que ele vai entrar nessa aventura? Para que ele vai entregar para um credor que não quer? O credor não quer, a União não quer as empresas, a União não quer os imóveis, está cheio de imóveis. Então, cria uma situação de conflito desnecessário. Nós tivemos também lá conversando com o Seron do Tesouro, tivemos lá, claramente está desenhada a opção 0, nessa opção de não vender nada, né? E ela precisa ser, no mínimo, discutida. No mínimo, discutida. É isso que a gente está demandando, já conseguimos. Nós vamos ter uma audiência na Assembleia, vamos ter a oportunidade de falar lá e agradecemos muito essa oportunidade aqui de poder conversar com vocês e colocar essa questão. Eu que agradeço, Lucas Peschitti, por você estar aqui, o Sindifisco também ter concedido essa possibilidade de a gente conversar, porque a intenção nossa, desde que a gente está trazendo, falando sobre Propag, é justamente essa, mostrar a importância da adesão de Minas ao programa, justamente para fazer com que o Estado ainda continue sendo viável, os serviços essenciais continuem em funcionamento, pagamento dos servidores continue sendo feito em dia, mas que a gente tenha um Estado melhor planejado, melhor pensado e as possibilidades todas sendo colocadas à mesa. Sim. Obrigado, Lucas, pela sua participação. Muito obrigado, viu? O Rede Notícia está ficando por aqui, a gente agradecendo toda essa companhia durante toda a semana, você que nos assiste, nos ouve, entra lá nas nossas redes sociais, entra lá no nosso canal do YouTube, essa entrevista, a entrevista do Matheus Simões, todo o Rede Notícia você pode acompanhar lá no nosso canal no YouTube, no Rede Notícia TVH. Também acompanhe nas nossas redes sociais, no TV Horizonte Oficial e no Rádio América Oficial. A partir de agora você fica com o Júnior Brasil repercutindo a estreia do Ancelotti na seleção. Todas as novidades do mundo da bola no Bola na Rede, a partir de agora, na TV Horizonte, na América FM e na Cultura M. Eu volto na segunda, ao meio-dia. Um abraço, bom fim de semana. Tchau.